Graça e paz, amados. Aqui estamos mais uma vez para mais uma reflexão em buscando a direção de Deus. E hoje a nossa reflexão está em Mateus capítulo 9. Eu vou ler o texto, mas antes de ler o texto, eu quero dizer para você que a sua incredulidade não impede a Deus. É isso mesmo que você ouviu. Sua incredulidade não impede a Deus. Como assim, Dani? Como assim não impede a Deus se Deus é movido integralmente pela fé? Vamos ler essa passagem e refletir nela? E entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e chegou à sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em um leito. Jesus, pois, vendo a fé, disse ao paralítico: Tem ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. E alguns dos escribas disseram consigo: Este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, por que pensais o mal em vossos corações? Ele perguntou. Pois qual é mais fácil? Dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E este, levantando-se, foi para sua casa. E as multidões, vendo isso, temeram e glorificaram a Deus, que deram tal autoridade aos homens. Essa passagem é tremenda. Essa passagem mostra que aquele paralítico e quem quer que tenha levado ele até Jesus esperava receber o milagre. A pessoa tinha fé o suficiente para estar na presença de Cristo. Ela moveu algo. Veja, ela levou aquele homem até onde Jesus estava e verdadeiramente esperava por aquele milagre. Só que o contexto onde digamos, o cenário onde se construía o milagre, havia pessoas arrazoando, descrendo. Veja, Jesus chega a dizer que eles pensavam o que era mal, enquanto aquele homem estava ali ansioso para receber algo de Cristo. Existia em volta dele pessoas que não criam na capacidade sobrenatural de Jesus para curar. Sabe, amados, e o que chama atenção nessa passagem é que Jesus, você pode pensar assim, Jesus operou o milagre, aquele homem começou a andar. Isso é demais, mas o que a gente vê é que primeiro Jesus perdoou os pecados daquele homem. E ele mostra depois no verso adiante, dizendo exatamente isso. O que é mais fácil? Qual é mais fácil? Porque, veja, a incredulidade deles não permitia que eles enxergassem na fala de Jesus quando diz são perdoados os seus pecados, a veracidade do que Jesus representava. Ele representava o perdão, representa naquele cenário a salvação daquele homem. Só que, veja, aquilo que Cristo estava a fim de operar no invisível, que é o perdão e que é a salvação, veja, não podia se expressar no natural. Mas veja, era o maior milagre. E por isso Jesus fala, o que é mais fácil? Se vocês não podem crer que eu posso perdoar, se vocês não podem crer naquilo que eu posso realizar a nível espiritual, será que se eu inverter
e realizar aquilo que os seus olhos podem ver e que vocês, mesmo vendo, terão dificuldade de acreditar, será que isso vai convencer vocês de quem eu sou? Será que isso vai convencer da autoridade que existe sobre mim para perdoar pecados? E assim Jesus faz, para que eles pudessem ver que aquilo que ele estava falando sobre o perdão era verídico. Então, quando aquele homem levanta e anda, a palavra não diz que aqueles homens que estavam pensando ser uma blasfêmia, o que Jesus estava dizendo porque eles não criam em Jesus, não diz que eles temeram e glorificaram a Deus. A palavra diz que as multidões vendo temeram e glorificaram a Deus. Mas não dá a entender que eles conseguiram crer e glorificar a Deus. No entanto, eu quero dizer que esse contexto de incredulidade da parte deles não impediu Jesus de operar o sobrenatural naquele cenário. E o segundo ponto dessa passagem é que quando a gente vê o ato de fé, veja, a palavra diz o seguinte: eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em um leito. Sabe, amados, eu não sei se esse paralítico verdadeiramente cria que ele sairia daquele leito andando. Eu sei que por trás daquele paralítico existia um ato de fé. Alguém cria. Porque alguém certamente ouviu falar do que Jesus fazia, ouviu falar das obras que Jesus realizava, e alguém movido com o coração cheio de fé pegou aquele homem e foi até a presença de Jesus, esperando verdadeiramente ver a glória de Deus por meio daquele milagre. Porque veja, ele não podia andar. Veja, teve um contexto para ele chegar até ali. Só que eu não sei verdadeiramente como que esse homem em si, ele se encontrava espiritualmente. Eu não sei se ele estava tão convicto de que ele sairia daquele lugar andando. O que eu sei é que ele saiu de lá andando porque ele foi na presença daquele que tinha a autoridade e o poder para realizar um grande milagre. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a sua incredulidade não impede Deus de operar grandes milagres na vida de quem ele tiver que operar grandes milagres. E a segunda coisa que eu quero que você entenda é que quando você depende de um grande milagre, quando você busca viver algo sobrenatural da parte de Deus, veja, ainda que você pense ou você deseje, ou que no seu anseio do seu ser você tenha uma expectativa, mas você não tenha 100% da sua convicção, Deus pode realizar algo muito maior, muito melhor do que você ou a sua fé poderia efetivamente poder tocar. Porque aquele percentual, mesmo que pequeno, que tende a nos colocar em um lugar que limita a Deus, não impede Deus de manifestar o ser sobrenatural que Ele é. E é por isso que, buscando a direção de Deus hoje, te convida para fortalecer a sua fé. Talvez a sua fé é pequena, igual um grão de mostarda. Mas, sabe, Deus não precisa da sua grande fé. Ele só precisa que ela seja genuína. Ele só precisa de algo pequeno, mas genuíno, para que ele possa fazer crescer e brotar grandes coisas dentro de você. Sabe, ele só precisa de uma fé
pura. Porque é nessa fé pequena e pura que ele pode colocar as mãos dele e fazer com que ela germine, igual no processo de uma semente. Ela vai germinando, ela vai ganhando forma, e à medida que você vai vivendo mais experiência, você vai estando mais perto do Pai, mais ela vai se desenvolvendo. E à medida que o tempo passa, à medida que, veja, você continua focado no seu processo, no seu crescimento, na sua maturidade, essa semente, ela tem um potencial de se tornar uma árvore frondosa, sombra para muitos pássaros. Então tudo que você precisa é buscar cultivar a sua pequena semente de fé. Qual é o seu nível de fé? Dani, eu estou ouvindo sobre Jesus e... Sabe, Dani, eu não sei o tamanho da minha fé. Eu não sei dimensionar o quanto eu creio. Eu não sei dimensionar o quanto eu verdadeiramente estou pronto para crer que Jesus me perdoou completamente dos meus pecados. Eu não sei dimensionar, mas eu quero dizer para você, ainda que a sua fé seja pequenininha, seja para crer na obra extraordinária e espiritual que Jesus fez para a sua vida, ou para aquilo que ele pode fazer através da sua vida, como, por exemplo, curar através da sua vida, libertar através da sua vida. Eu quero que você saiba que a fé correta, depositada em Jesus Cristo, pode crescer, pode gerar o sobrenatural de Deus. A gente vê nessa passagem que a fé genuína de alguém que esperava o milagre gerou o extraordinário de Deus. E nada pôde impedir o extraordinário de Deus. Nada pôde impedir Deus de operar nesse contexto. Nem aqueles que estavam em volta razoando, dizendo que não era possível, ou que aquilo era um absurdo, não pôde impedir a Deus. Eu quero dizer para você que Deus é quem multiplica a nossa fé. Deus é quem faz crescer a nossa fé. Não pensa que a sua incredulidade, em qualquer nível que ela esteja, não pense que ela pode impedir o sobrenatural de Deus. Então se coloque nessa posição de se abrir mais, de desejar ver Deus expandir mais a sua fé. Você pode dizer, Dani, eu preciso de mais fé. Que a sua oração seja, Deus, me dá mais fé. Mas que os meus olhos, mesmo com a minha pequena fé, não percam a oportunidade de ver o realizar da sua obra sobrenatural em minha vida. Do perdão do Senhor sendo liberado sobre a minha vida. Da salvação plena e verdadeira do Senhor sendo liberada na minha vida. Dos seus feitos e maravilhas sendo operado na minha vida e através da minha vida. Amém, amados? Então, pega para você essa palavra de hoje. Coloca no seu coração e começa a buscar essa força que te faz ir na presença de Jesus, pela fé, tocar em Jesus e dizer, Jesus, faz crescer a minha fé. Faz crescer a minha pequena fé. Faz multiplicar a minha pequena fé. Talvez ela seja do tamanho de um grão de mostarda. E Deus não tem problema em tratar pequenas fé. Ele só precisa que a sua fé, mesmo que pequena, ela seja pura e verdadeira. A palavra de Deus diz, aquele que não for como uma criança,
não poderá entrar no reino do céu. Sabe por quê? Porque uma criança não questiona. Uma criança acredita. Sabe, quando a criança ela tá dando os primeiros passos na vida, ela é pura. Ela acredita naquilo que você conta. Ela acredita nas suas... naquilo que você conta, naquilo que você desenha. E a diferença é que quando a gente se coloca nessa posição de ser as crianças de Deus, que crê no porvir, que crê no céu, que crê na salvação, ele não está nos contando apenas histórias que com o tempo se perdem. Ele está nos conectando à nossa verdadeira essência. Ele está nos conectando ao que é real. Então não deixe a ilusão desse mundo. Não deixe as mentiras desse mundo, as mentiras do inimigo, cegar você para aquilo que é real. Mas se coloca nessa posição de verdadeiramente crer em absolutamente tudo que a palavra traz sobre a verdadeira realidade, que é a realidade espiritual. Como a gente vê nesse contexto, Jesus cura, Jesus perdoa, Jesus salva, Jesus te conecta a uma realidade que transcende a realidade humana. Então coloque em ação a sua, ainda que seja pequena, fé. E entenda que se a sua fé for pequena, mas for pura, for verdadeira, nada pode impedir o operar de Deus. Amém, amados? Fico com essa palavra. O Buscando a Direção de Deus fica por aqui. A gente se vê na nossa próxima reflexão. Graça e paz.